Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes. É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Neste momento, vamos estudar um pouco o Evangelho na parte da reencarnação, que é o capítulo 4. O título do capítulo é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus tem uma conversa com Nicodemos muito interessante. Ele diz: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como pode nascer um homem que já está velho? Pode entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu: Como isso pode se dar? Jesus disse: Sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, que não testemunhamos senão o que vimos. Mas se não me credes quando eu vos falo de coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas dos céus? São João, capítulo 3. Nestas palavras, diz Jesus. E aqui a gente vai só lembrar que antes da gente começar, a gente já fez a prece, não é? Mas podemos, nessa hora, pedir a espiritualidade amiga para nos dar o reconforto, a iluminação espiritual capaz de fazer sentido cada uma destas explicações de Kardec e dos autores que a gente vai chamar um pouquinho para falar da reencarnação. Então, aqui no item 7, Kardec diz: Estas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo trazia simplesmente aquele que não renasce da água e do Espírito. Nas traduções acrescentaram a palavra Espírito Santo, o que dá outro sentido e não corresponde ao sentido original. Esse ponto é importante. Para compreender o sentido verdadeiro destas palavras, é importante se reportar a significação da própria palavra água, que não era empregada aqui na sua acepção própria, quer dizer, no seu significado trivial. A água era considerada naquele tempo um elemento gerador absoluto. Ela representava algo que gera, que faz, que representa, né? Quer dizer, que dá um significado de elemento que vai gerar outros. O que diz a Gênesis? O espírito das trevas era levado, o espírito de Deus, era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas.
que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voam sobre a terra e sob o firmamento. Segundo essa ideia antiga, a água era o símbolo da natureza material. Daí Jesus dizer, se o homem não renasce da água e do espírito, quer dizer, da matéria e do espírito, ou seja, com seu corpo e sua alma. Esta interpretação está justificada nas palavras seguintes: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito, disse Jesus. Ou seja, aí ele faz a distinção entre o espírito e o corpo físico. O que é nascido da carne é carne, ou seja, do corpo é corpo, mas o espírito é de outra natureza. Quando ele diz, o espírito sopra onde quer ouvir sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde vai, pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá a vida e a alma do homem. Então, vamos parar um pouquinho aqui, porque há muitas interpretações sobre a reencarnação neste capítulo. É trazido a ideia de que Elias era João Batista, também são trazidas várias falas de Job, né? Jó, aquele homem simples que cresce em humanidade e em espiritualidade, e várias outras situações em que se mostra a reencarnação. E como na última ceia Jesus disse que ia enviar o Consolador, que explicaria mais. Ele disse, eu não vos tenho dito tudo, mas vos enviarei o Consolador, para que eles continuem as minhas palavras, para que eu possa dizer tudo o que eu ainda não pude dizer agora. Então, a gente vai ver que algumas coisas que a pessoa traz do físico, hoje em dia os estudos já mostram que tem a ver com outras vidas. Hoje a gente pega só alguns casos do Hermínio Miranda, no livro A Memória e o Tempo. Ele mostra um trabalho feito, parece outra coisa, porque ele passou a vida fazendo experiências, não só as que ele fazia, ele relata nos livros, mas a dos vários autores, desde o tempo de Kardec. Então é um compêndio, é uma enciclopédia os livros dele. Mas a gente traz algumas poucas ideias para a pessoa ver como algumas coisas que a gente poderia chamar um sintoma, ou sintoma parece coisa que é difícil, né? Mas é porque às vezes são umas coisas que chamam a atenção. Ou algumas características da pessoa, que são muito delas, são coisas que já vinham construídas de muito tempo pelo espírito. Aqui ele mostra uma moça que tinha um bloqueio na área da matemática. E isso fazia com que ela não passasse. Aí aparece, depois de uma regressão, ela volta ao passado, né? E por estudos, isso eram estudos feitos, né? E ela mostra que antes, em determinada vida anterior, ela havia sido um matemático. E tentou se projetar como matemático para chegar a ser conhecido, descobrindo algo muito novo, muito inovador, e não conseguiu. Porque, às vezes, a gente está se iniciando numa ciência, não significa que a gente vai ser um gênio, como Einstein, não é? Por exemplo. Então, mas que aquele objetivo de se iniciar e de aprender muito, ele pode ser continuado em outras existências, já que o espírito é um contínuo e vai aprender sobre tudo, sobre ciências, arte, todos os saberes, né? Então, esta, que agora era moça, ele dá o nome de Luísa, são sempre outros nomes diferentes para não serem identificados segundo a ética, não é? E diz que ela bloqueava e não conseguia ir para frente nos estudos, porque bloqueava a aprendizagem da matemática. E na regressão, para ver o que acontecia, né, num trabalho, vamos dizer, terapêutico, ela descobre que
tinha sido frustrada no desejo dela de fazer-se muito conhecida. E aquela frustração veio até essa vida. Então, ela precisava trabalhar esta questão. E daí vencer a inibição. Bem, quando ela fez esse trabalho, ela disse que conseguiu superar esse bloqueio e passar e trabalhar a matemática na vida dela. Outra chamava-se Susana, que tinha uma exagerada fobia por cobras. Tudo que lembrasse cobras, ela tinha pavor. Até o espaguete. O espaguete é aquele macarrãozinho fininho, né? Cozido, que se despejava numa travessa. Ao se acomodar na travessa, se deslizava um pouquinho com aqueles fiozinhos, uns sobre os outros, ela já se sentia mal. Então, com um trabalho sobre essa lembrança, voltando a uma reencarnação anterior, ela viu que ela estava num país árabe, ela era uma mulher árabe, e sofrera a pena máxima naquele tempo, naquele país, e imperdoável, que era o adultério, e foi atirada no poço das serpentes, que era o tipo de pena máxima, que se aplicava para o que eles chamavam de crime de adultério. Para você ver como a história muda, não é? As mulheres como eram, meu Deus. E aí foi atirada no poço das serpentes, onde morreu envolvida nas serpentes e picadas sem socorro, que isso era uma coisa que era o tipo de uma morte que elas tinham que viver. Então, elas não podiam ser socorridas. Aquelas cobras mordendo ela morre. Então, foi difícil para ela ultrapassar isso, mas ela ultrapassou. Tivemos outra que é a grande médium que ele estuda, ele chama de Regina, que teve grande inibição intelectual. Qualquer esforço, ela não dava conta. Ela passava a ter insônia, vômito, enjoo, inapetência, angústia, problemas ovarianos, meio de altura, todo tipo de coisa, quando ela se via na contingência de demonstrar sua capacidade. Quer dizer, quando ela tinha que fazer um teste, uma prova, um exame ou entrevistas de trabalho, ela tinha que demonstrar o que sabia, ela sentia todo tipo, aqui tem uma lista grande, viu? De problemas que não deixavam que ela superasse. Apareciam como sintoma. E aí, num estudo mais profundo de Hermínio Miranda com ela, ele descobre que ela não tinha um temor do fracasso. Ela tinha medo do êxito. Olha que coisa, como a vida tem suas diferenças, né? A gente olhando assim pensava que ela tinha medo de fracassar, de não saber. Não, ela tinha medo, era de ter sucesso. Porque diz ela, na regressão, ela vê que ela errara muito nas posições em que teve relevo no passado. Quer dizer, que teve destaque. Ela, tendo destaque, ela fazia bobagem, vamos dizer assim. Tinha errado muito, e então ela tinha pânico quando começava a aprender uma coisa que ela percebia que facilmente teria êxito e, portanto, ela já tinha refletido antes de reencarnar que não podia mais errar naquela área. Essa é uma médium que vai trabalhar com o espiritismo, aquele livro Mediunidade, a diversidade de carismas, sobre mediunidade e tantas coisas que o Hermínio Miranda tem, utiliza muito essa médium que dá-se o nome de Regina. Isso é tão sério que ela costura, como se diz, quase todo o saber do livro, mas ninguém sabe quem ela é. O Hermínio Miranda já desencarnou e a gente não sabe quem é a Regina, tão falada nos livros dele. Talvez porque, mesmo que ela tenha superado o bloqueio, porque ela passa a ser professora, a fazer muitas coisas, a ser o sujeito principal dessas experiências de Hermínio Miranda, um dos principais, podemos dizer, tem outros, né?
tem aquele que é Camille Desmoulins, tem muitos outros, mas ela é uma médium que dá todo um brilho ao livro A Diversidade de Carismas. E muitos elementos para a gente estudar mediunidade, tanta coisa. E você vê que a gente não sabe de fato quem é esta pessoa. Então, ela tinha medo do êxito. O corpo se defendia, dando sinais de alarme, como se acendessem luzinhas vermelhas, comenta Hermínio Miranda, para indicar onde ela havia caído e em que pedras tropeçara. Aí ele vai contar muitas coisas sobre Regina, sobre como ela vai se ver como mulher, como ela vai se ver como profissional trabalhando com crianças, como ela vai se ver como médium. Mas o que aqui a gente queria mostrar era como as pessoas podem manter alguns cuidados e que esses cuidados, eles tanto revelam coisas que sofreram, como eles dão sinais de atenção, como ela disse aqui. Luzinha vermelha nessa área, será importante pensar sobre ela, não é? Então, quando a gente diz, tal coisa, eu tenho tanto receio e tudo, e você percebe, a pessoa que está escutando às vezes percebe, que aquilo ali não é uma besteirinha, aquilo, ainda hoje eu escutei, aquilo era um aviso espiritual para a pessoa se antenar, como diz o povo, não é? Em um aspecto que ela se comprometeu em 5, 10, 15 vidas, por exemplo, passadas, muitas reencarnações, se comprometeu muito, quer dizer, tropeçou, como diz aqui, não é? Ou errou nessa área, se enganou. E agora, nesta encarnação, a pessoa se disse, é um compromisso também, não deixa de ser, que precisaria ter mais atenção. Então, aqui deu o exemplo do êxito, deu o exemplo dos desafios de aprendizagem, que são comuns a todas as pessoas. Mas a gente pode pensar em outras situações. Há pessoas que têm mais receio de ter uma relação duradoura, não é? Mas isso não significa que a pessoa vai ser volúvel, é muito pelo contrário. Ela pode até ter receio de uma relação duradoura, mas sendo volúvel, não quer dizer que quem não tem relação duradoura é volúvel. Eu estou dando um exemplo assim, bem primeiro que me apareceu, no sentido de dizer que na área afetiva também existem estas luzinhas vermelhas que às vezes fazem com que a pessoa se pause mais ou tenha mais exigência de atenção em algumas situações, não é? De um modo geral, as situações que trazem mudanças na nossa vida são situações fundamentais. Elas não são tão definidoras de rumos como tudo mais. Porque se você passa o dia estudando e trabalhando, é evidente que num determinado concurso ou numa determinada hora, aquela hora terá sua significativa importância. Mas isso não é aquele resultado que é mais importante do que o caminho para chegar nele, não é? O caminho do resultado é a própria aprendizagem. O resultado pode ser lido de uma forma tanto circunstanciada, quer dizer, que tem a ver com aquela situação, com as situações de desigualdade social, com as condições em que se fez aquele estudo e aquele concurso, ou isso ou aquilo, mas tem a ver também com a história do sujeito, com a história da pessoa, que faz com que ela escolha, antes de reencarnar, determinadas coisas e outras, ela diga, isso é um veneno para mim. Não quer dizer que eu não possa vir a superar este receio, ter mais cuidado, mas com certeza que eu tenho que ter cuidado. Eu tinha um amigo que ele dizia, poder para mim é um veneno. Sim, mas ele é convidado todo o tempo para poder, para ter um cargo, porque ele faz jus a
competência e tudo. Então, é o caso dele ter cuidado da luzinha vermelha ser uma ideia de atenção, né? Ó, atenção, pare um pouco aqui, pense um pouco, né? A vermelha e a amarela. A amarela, atenção, a vermelha diz, vamos examinar um pouco o caminho que você está pisando. Então, é muito importante que a gente pense na riqueza, na beleza da reencarnação como um contínuo. Que é isso, um contínuo? Porque, na verdade, a vida continua. Hoje a gente estava conversando sobre isso. Às vezes a gente sabe que a vida continua, mas é quando a gente vai pensar. Se uma pessoa partiu para outro plano, a gente não percebe que ela muda algumas coisas podem ser dolorosas, mas se a gente pensar do ponto de vista crístico, é uma libertação saber que nós temos uma imortalidade e que aqueles percursos de uma existência, eles vão nos preparando para estarmos mais evoluídos, porque a evolução é que dá felicidade. É aprender coisas para o nosso espírito. Com essa, vamos dizer, contratura, com esse aquecimento, essa massa que vai ao fogo, né, da matéria, que nos dá vamos dizer, que nos dá uma temperatura de aprendizagem importante pelo convívio com os outros, pelos estímulos do que se pode entender da vida e de si mesma e de Deus. Então, vamos agradecer e vamos pensar hoje nas riquezas dessas coisas que a gente recebeu e que a gente tem tanta felicidade com elas, uma coisa já construída. E naquilo que a gente acha que tem dificuldade, não vamos ver de uma forma assim como fracasso ou isso, aquilo. Não, vamos ver assim como atenção para essa parte. Eu posso ter pedido alguma coisa sobre isso que meu espírito precisa ouvir de si mesmo ou ter mais atenção. E aí você vai procurar sentido, não é? Espiritual, com certeza. Esse é um dos objetivos desta reflexão do Evangelho, é a gente se acostumar a produzir sentido espiritual para nossas experiências, dia a dia. Muita paz.